Glória a Deus, aleluia. Amados e queridos irmãos e ouvinte desta programação, nós acabamos de ouvir um lindo louvor, um louvor onde a sua letra nos fala de Jesus, nos fala do precioso sangue de Jesus e fala de algo importante na vida do cristão, ao qual nosso Deus nos redimiu através do seu sangue derramado na cruz do Calvário. Diante desta fala, diante deste louvor, queremos convidá-lo, você, meu irmão, minha irmã, você, ouvinte da Palavra de Deus, que tem a Bíblia Sagrada, o livro dos livros, na sua casa através de livro ou muitas vezes através digital. Vamos fazer uma leitura bíblica nesta noite. Eu queria que você também abrisse a sua Bíblia no livro de Jeremias, livro do profeta Jeremias, no capítulo de número 31, a partir do versículo 31 ao 34. Livro do profeta Jeremias, capítulo de número 31, a partir do versículo 31 e encerrando no versículo de número 34. Eu creio que você já conseguiu pegar a sua Bíblia Sagrada, abrir, e nós vamos fazer uma leitura nesta noite. Você vai acompanhar para você ter o raciocínio do ensino da Palavra de Deus e o que o Senhor tem para conosco nesta noite. Assim diz a palavra do Senhor, Jeremias 31 e 31. Eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei um concerto novo com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme o concerto que fiz com seus pais, no dia em que o tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, porquanto eles invalidaram o meu concerto, apesar de eu os haver despojado, diz o Senhor. Mas este é o concerto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará alguém mais a seu próximo, nem alguém a seu irmão, dizendo: conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior, diz o Senhor, porque lhes perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Gostaria ainda, meus irmãos e ouvintes, de fazer uma outra leitura, como costumamos fazer sempre duas leituras na palavra do Senhor, desta feita no livro de Hebreus, carta do apóstolo Paulo aos Hebreus, capítulo de número 7 e versículo de número 22. Carta do apóstolo Paulo aos Hebreus, capítulo 7, versículo de número 22. Assim nos diz a palavra do Senhor: Jesus tornou-se, por isso mesmo, a garantia de uma aliança superior. Meus amados e queridos irmãos e ouvintes desta programação, você que está nos ouvindo nesta noite, desde o início, acompanhou o louvor, acompanhou a oração e agora a leitura da palavra de Deus. Nós fizemos uma leitura no livro de Jeremias, do profeta Jeremias, e também na carta aos Hebreus, do apóstolo Paulo. E desta feita nós queremos aqui falar de algo importante na vida do ser humano. Eu quero discorrer do assunto aqui nesta noite com o tema aliança de sangue, aliança com Cristo, como você queira, a aliança do cristão com Cristo, que é uma aliança de sangue. Diante deste tema, eu quero dizer que isto que nós vamos aqui discorrer nesta noite, este assunto está direcionado à vida do cristão, na sua fase aqui na face da terra, porque esta aliança com Cristo é um pacto,
entre Deus e os homens. É uma decisão de Deus de salvar a humanidade por meio da graça. Isto é, alianças, que é um pacto entre pessoas, fundamental na vida cristã, por meio de uma entrega mútua e de um acordo de ambas as partes, tendo Jesus Cristo como noivo e a igreja como noiva. Irmão, irmã, você que está nos ouvindo, nós falamos aqui no final deste conceito, desta aliança com Cristo, essa aliança de sangue, falando em noivo e noiva. Você já ouviu falar diante da palavra de Deus? Você ouviu alguns ensinamentos? Você já ouviu algumas pregações, alguns sermões falando do noivo, que representativamente é Jesus, e a noiva, que é a igreja. Esta igreja é a igreja física, que somos eu, você, aquele que se entrega, que faz uma entrega da sua vida para Cristo. Eu creio que você agora começou a analisar algo importante na vida de nós, de todos nós que somos cristãos e entregamos a nossa vida nas mãos do Senhor, porque quando nós entregamos a nossa vida na mão de Deus, nós temos que continuar esse pacto. Não podemos parar com essa aliança que fizemos com Ele. Você lembra muito bem, meu irmão e minha irmã, você que é leitor da palavra de Deus, lá no Antigo Testamento, a primeira aliança foi feita entre Deus e Adão. Depois, entre Deus, Noé, entre Deus, Abraão, e assim sucessivamente a todos aqueles que Deus usou. Todos aqueles que caminhavam na presença de Deus fizeram um pacto com Deus. A maioria deles seguiram esse pacto, obedeceram a Deus e aquilo que Ele determinou na sua lei. Quando eu falo de lei, eu falo que um casamento entre duas pessoas é permeada pela lei do homem, mas também pela lei de Deus. Nós conhecemos, você conhece muito bem, ambas. Mas dessa feita eu quero dizer que esta aliança não é aquela aliança que o noivo coloca no dedo da noiva, um metal que tem ali ouro, tem vários quilates de ouro, é um representativo. Aquela aliança é representativa. Esta aliança que aqui nós queremos levar ao conhecimento de todos que estão nos ouvindo e do conhecimento dos cristãos, é uma aliança representativa, da qual é compromisso feito entre o homem e Deus, entre o homem e Cristo. E eu quero aqui nesta noite falar da aliança com Cristo. Esta aliança que eu e você fizemos com Jesus Cristo, quando nós ouvimos a sua palavra e aceitamos ela no nosso coração e concordamos em andar com Cristo, andar no seu caminho e deixar Ele tomar conta da nossa vida. Esta aliança que nós fizemos com Jesus, porque a primeira aliança foi quebrada. A aliança que os nossos irmãos judeus, nossos irmãos israelitas fizeram com Cristo, ela foi quebrada. Eles não seguiram, não obedeceram. E nós sabemos muito bem que Deus, da sua infinita misericórdia, tentou de várias formas resgatar esta aliança com o seu povo, mas o seu povo foi desobediente. O seu povo não quis seguir os estatutos e os mandamentos do Senhor nosso Deus. E Deus, pensando naquele que Ele fez, criou a sua imagem e a sua semelhança, Ele teria que fazer uma outra nova aliança diferente desta primeira aliança. Porque esta primeira aliança foi feita com um simbolismo de sacrifício de animais, simbolizando o sangue. Mas este sangue não era o sangue de um inocente. Esse sangue era sangue somente de animais, para perdoar os pecados.
E nós vimos a palavra de Deus, nós vamos aqui desmiuçar na palavra de Deus, mostrando a cada um dos irmãos por que hoje eu e você somos cristãos. Por que nós somos chamados de cristãos, que é a maioria do povo no mundo. Nós realizamos essa leitura e você viu que o próprio Deus, falando através do profeta Jeremias, já falava-se um novo concerto. Este primeiro concerto não foi obedecido pelo homem. Quem quebrou este primeiro concerto, quem deixou essa aliança ser quebrada, foi o homem. Mas nós vimos a palavra de Deus no livro de Isaías, no capítulo de número 24, versículo 5, nos dizendo: na verdade a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto tem transgredido as leis, mudado os estatutos e quebrado a aliança eterna. Deus havia feito uma aliança eterna. Esta aliança é eterna. Mas o povo quebrou esta aliança. O povo não seguiu os estatutos, as leis que o Senhor colocou para que eles seguissem. No casamento de um homem e de uma mulher não é diferente. Quando se casa perante o ministro de Deus, representando Deus, ele fala em seu sermão sobre o que se deve seguir no casamento, o que tem colocado-se para o noivo e para a noiva, ambas as responsabilidades. E com o povo de Deus não é diferente, com os cristãos não é diferente. A nossa responsabilidade neste casamento espiritual, entenda bem, meu irmão e minha irmã, um casamento espiritual que nós fazemos com aquele que morreu em meu lugar, em seu lugar, aquele que deu seu sangue, vertendo ali na cruz do Calvário, para que nós pudéssemos se arrepender, aceitar a Ele em nossa vida e Ele comandasse o nosso ser. A nossa vida está na mão de Deus. Por isso, o profeta Isaías escrevendo, falando dos moradores da terra, quando ele fala moradores, ele aqui coloca aqueles que quebraram a aliança com Deus. Mas aí Deus é misericordioso. Deus, olhando para a humanidade, não achou outro meio se não fosse, achar uma morte expiatória. Que fosse um cordeiro, mas um cordeiro humano. E aí nós lemos aqui no livro de Salmos, de número 55, e verso do número 20, dizendo: puseram suas mãos nos que tinham paz com ele, romperam a sua aliança. Também fala do mesmo povo, do povo que Deus criou. Começa lá com Adão e vai permeando as gerações. E todas as gerações romperam a aliança com Deus. E aqui no livro de Isaías, capítulo 9, versículo 6, nós vamos ver já Deus trabalhando diferente. Deus falando através do profeta de uma nova aliança já, porque a velha havia se rompido, a velha havia se quebrado, e Deus teria que tomar uma providência. Olha só, Isaías capítulo 9, versículo 6, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome, Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Aqui Deus falando através do profeta Isaías à humanidade. O que ele quer dizer? Um filho. Quando se fala em filho, fala daquele que obedece o pai. E é o que nós não estamos vendo nos dias de hoje. Mas isso é um outro assunto. E o profeta Isaías já estava aqui anunciando a nova aliança. Porque volto a dizer aqui, a velha estava rompida. Não tinha mais como refazê-la. Teria que ter uma nova. E essa nova seria diferente da primeira. E aqui Isaías anunciando o nascimento de um menino. Mas como seria isso? Olha o livro de Mateus, capítulo de número 1 e versículo de número 21, contrastando aqui, ratificando o livro de Isaías.
e dará à luz a um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Quando Isaías falou de um menino, o evangelista Mateus escrevendo aqui também, dizendo que sim, teria um menino irá nascer. E aqui ele está falando de Maria, que foi escolhida por Deus para gerar espiritualmente. Preste bem atenção, meu irmão e minha irmã, e você que está nos ouvindo. Maria foi escolhida por Deus para gerar espiritualmente um menino, um filho, através do Espírito Santo de Deus. Então ele seria filho de quem? Do próprio Deus. Ele quem geraria no ventre de Maria este filho. E o seu nome se chamaria Jesus. Então nós estamos entendendo, através da palavra de Deus, que esta aliança primeira foi quebrada, não tinha como fazer uma reconciliação com Deus, porque o povo não tinha mais como sustentar aquela aliança. O povo já não tinha mais condições de retornar para a primeira aliança, o primeiro amor. E Deus, olhando para a humanidade, aquele que ele criou, ele teria que ter uma nova visão de como modificar esta aliança. E o queria. Quem? Como poderia ser essa nova aliança? Também no livro de Mateus, capítulo 3, versículo 13, a palavra diz assim: Então Jesus veio da Galileia, do Jordão, para ser batizado por João. Nós vimos Isaías falando, Mateus falando do nascimento do menino. O menino nasceu de Maria. Eu, você, todo cristão conhece como foi o nascimento deste menino. Então esse menino cresceu, foi crescendo, foi passando o tempo, e ele chegou aos 30 anos, já era um homem, e ele veio da Galileia até aonde estava João. João estava batizando com água para arrependimento dos pecados. Mas aí ele veio até João porque o próprio Deus enviou a ele, determinou a ele que ele teria que ser batizado primeiro para realizar o seu ministério. Aí as pessoas se perguntam, vamos aqui fazer um adendo, mas para mim exercer o meu ministério espiritual, eu tenho que ser batizado? Sim, a palavra diz sim. E muita gente pensa diferente, mas a Bíblia nos diz, a palavra de Deus diz sim, porque o próprio Jesus foi batizado antes de iniciar o seu ministério. Jesus chegou até João para ser batizado, e nós sabemos, não vamos aqui discorrer de todo o assunto, porque é muito longo. Mas no livro de Lucas, no capítulo 3, no versículo de número 22, a palavra também nos mostra: E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba, e ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Aqui nós já vimos o evangelista Lucas narrando que quando João batizou Jesus nas águas, o Espírito Santo de Deus, através de forma de uma pomba, corpórea de uma pomba, desceu sobre Jesus. Ele se apossou da vida de Jesus. Aí a partir daquele momento, ele começou o seu ministério terrestre. A partir daquele momento, ele começou a fazer a obra que Deus o enviou aqui na face da terra, porque a palavra nos mostra que Jesus se fez homem. Então ele não era. Lembra-se que ele foi gerado pelo Espírito Santo de Deus, e não num casamento normal de um homem e uma mulher, numa conjunção carnal. Não houve conjunção carnal. Jesus nasceu através de geração de Espírito Santo do Senhor, do Espírito Santo de Deus. E aí, quando ele saiu da água, foi batizado, o Espírito Santo se apossou da vida dele.
também há algo importante nesta palavra, porque muitos querem sair fazendo o trabalho que Jesus fez, mas não quer receber o Espírito Santo de Deus na sua vida. A partir do momento em que recebemos a incumbência de fazer a obra de Deus, nós temos que aguardar o momento certo. E hoje, irmãos, está tão diferente que as pessoas cristãs querem fazer de qualquer maneira. Mas a palavra diz que nós temos que seguir os trâmites que Jesus seguiu, para nós fazermos também as obras que Jesus fez, porque assim ele disse que fariam até maiores que aquelas que ele fez. Então o Espírito Santo de Deus se apossou de Jesus, e do céu o próprio Deus fez a colocação do Filho amado. Portanto, dá para se saber que realmente Jesus, aquele momento, era Filho de Deus. Ali foi consumado que ele não era filho carnal de José, mas sim do próprio Deus. E nós vimos a palavra de Deus nos mostrando desta forma. Também no livro de 2 Coríntios, carta do apóstolo Paulo, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo de número 18 e 19, a palavra diz: tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo está reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Se ele deu o seu Filho em forma de homem para trazer uma nova reconciliação com o homem, Deus em Jesus Cristo trouxe ele ao mundo para que ele perdoasse os pecados, porque ele representava e representa, naquele momento ali, representava Deus. E ele sempre dizia em seu ministério terrestre que tudo que provinha do Pai, tudo que ele fazia era ordem do Pai. Tudo era ordem do Pai para com ele, provinha do próprio Pai. Ele não falava dele mesmo. Aí a palavra diz que reconciliando consigo o mundo, porque o mundo estava perdido. Quando se fala em mundo, fala em pessoas, fala na criação de Deus, aqueles que ele criou. E aí, através da mensagem de Jesus, o povo seria reconciliado. Seria o que aqui? Começaria a se entender que ali haveria uma nova aliança. Estaria mudando. Reconciliação. Você lembra quando se chama um casal que está se separando, um casal que não quer mais viver esta união que foi ali um dia proclamada para os dois, na morte, na alegria, na tristeza, na dor, e eles não querem mais viver juntos, né? Há uma reconciliação se ambos quiserem, e Jesus Cristo veio para fazer desta forma uma reconciliação daqueles que estavam separados de Deus. Entenda bem, irmão, entenda bem, você cristão, que Jesus Cristo veio fazer novamente a união. Jesus Cristo veio reconciliar aqueles que estavam separados de Deus, que era a sua criação, todos nós. No livro de Romanos, capítulo 10, versículo 9, a palavra nos mostra: se vós confessar com sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Veja bem, quando o apóstolo Paulo escreve falando sobre essa reconciliação dos homens e que Jesus vinha para perdoar os pecados dos homens no entendimento,
Aqui o próprio apóstolo Paulo, também escrevendo no Romano, diz que para nós ter essa reconciliação que se chama nova aliança, nós temos que confessar com a nossa boca, para que possamos ter Jesus e crer em nosso coração que Ele morreu para nos reconciliar com o Pai. Ele ressuscitou dos mortos ao terceiro dia. Nós temos que aqui colocar em prática o que está no livro de Hebreus, capítulo 11, e versículo de número 1, e também lá no versículo de número 6. A fé, o firme fundamento, e sem ela, nós não vamos agradar a Deus. Aí você diz assim nesta noite: mas o que é que isso tem a ver com a aliança que foi quebrada pelos nossos antepassados? Eu disse que nesta noite fiz a leitura da palavra de Deus e você entendeu, creio que você entendeu, que não teria mais condições de continuar com a velha aliança. Eu falo velha no bom sentido. A primeira aliança. Deus mandou o seu Filho para vir fazer uma nova aliança. E essa nova aliança seria somente com o sangue do seu Filho. Olha só, irmãos, pare um pouquinho para pensar. Uma pessoa morrer para se fazer uma aliança e o seu sangue ser derramado. Mas você diz, por que isso? Porque a primeira aliança, o sacrifício era de animais, o sangue de animais, para fazer esta aliança. E aqui nesta nova aliança que Deus queria fazer com a humanidade, com aquele que Ele criou, com o homem, seria o sangue do seu Filho, o único Filho, em forma de homem. Então assim aconteceu. Jesus Cristo, você conhece bem a mensagem, você conhece bem as passagens bíblicas. Jesus Cristo, em seu ministério terrestre, pregou, anunciou, salvou, curou, libertou, renovou, restaurou vidas. Mas chegou um dia que esta aliança teria que ser feita através do seu sangue. Mas de que forma? Através da morte dele. Você já parou para pensar? Morrer um inocente para que possamos fazer uma nova aliança? Fica analisando, meu irmão, o tanto que eu e você, nós cristãos, somos privilegiados nesta nova aliança com Deus. Jesus e Senhor. E também nós temos que crer que Ele morreu. Sim, Ele morreu. Está na palavra do Senhor. Mataram Jesus, pregaram numa cruz, o seu sangue foi derramado, mas ao terceiro dia, diz a palavra, Ele ressuscitou e está vivo à destra de Deus Pai. Então Ele veio, nasceu de uma virgem, de uma mulher, se tornou homem como qualquer outro, sentia dores, sentia frio, sentia fome. Ele se fez como homem, levou a mensagem de Deus aos homens, pregando arrependimento, curando, libertando. E aqueles que seguiram a Ele, e ali viram que Ele morreu na cruz do Calvário, foi sepultado ali onde era determinado a José de Arimateia. Nós entendemos e conhecemos essa passagem, você conhece, eu sei que você conhece essa passagem. Mas quando chegaram lá naquele túmulo, Ele não estava mais. Porque Ele, já ali naquele momento, deixou de ser homem e voltou a ser Filho de Deus lá com o Pai. Voltou para o seio do Pai. Portanto, Ele fez o trabalho da reconciliação do homem com Deus. Ali estava reconciliado o homem com Deus. Ali estava feito a nova aliança do sangue de Jesus. Sangue de um cordeiro. Ele foi considerado como um cordeiro que nem sequer abriu a sua boca, não reclamou, não falou nada, porque era cumprimento
de Deus, cumprimento que Deus tinha traçado para o seu Filho e para a humanidade. Ali estava a nova aliança do homem para com Deus. Mas como poderíamos nós adentrar esta nova aliança? Através de um aceite, confessarmos com a nossa boca que Jesus é o Senhor e crer no coração, como aqui o apóstolo Paulo escreveu no livro de Romanos, que ele ressuscitou dos mortos. Aí seremos salvos, diz a palavra do Senhor. E nós cristãos fizemos isso. Se você se diz cristão e ainda não fez essa confissão com a sua boca, aceitando a Jesus na sua vida, para andar nos seus caminhos e que Ele possa tomar conta da sua vida, você tem que fazer um compromisso com Deus, para que esta aliança seja feita, essa nova aliança até hoje, e ela vai continuar sendo, aberta a todos, para todos. Portanto, eu e você teremos que fazer desta forma. Nós que já fizemos, já estamos inseridos nesta nova aliança, nesta aliança de sangue. No livro de João, capítulo 1, versículo 12, a palavra diz: contudo, os que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Cremos, aceitamos, fizemos um compromisso com Jesus. Agora o compromisso é com Jesus, que Ele é o mediador desta nova aliança. E aí fomos chamados de filhos de Deus. Nós que já fizemos essa confissão com a nossa boca, aceitamos, somos chamados filhos de Deus por adoção. Como por adoção? Porque o Filho de Deus é Jesus. E nós somos adotivos de Deus através daquele que morreu por nós, na sua pessoa. Então, na pessoa de Jesus, foi feito um novo pacto, um novo concerto com a humanidade. E nós estamos inseridos nela, irmãos. Portanto, nós fazemos parte desta nova aliança, desta aliança de sangue. Livro de Apocalipse, capítulo de número 19, versículo de número 7 e 8. Regozijemo-nos, vamos alegrar-nos e dar-nos glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro e da sua noiva, que já se aprontou. Isso aqui nos mostra, esse texto nos mostra, João falando na sua visão, o que ele viu e o que Deus falou para ele, na aliança com sangue de Jesus, que um dia chegará a hora desses cristãos ir ao encontro do noivo. A noiva somos nós. Nós somos considerados noiva do Cordeiro. Nós somos considerados noiva de Jesus. O noivo é Jesus. Aqui se fala de um casamento. Quando eu iniciei falando de aliança, eu creio que você lembrou em casamento. E aqui no livro do Apocalipse fala do casamento do noivo com a noiva. É óbvio, um casamento é do noivo com a noiva. Mas aqui é no sentido figurado, no sentido espiritual, em que nós realizamos um casamento com o noivo. E esse casamento é indissolúvel. Aquele que quebrar esta regra deste casamento, jamais irá ver o noivo. Ainda chegará o dia. Nós vimos que esse dia chegará. Ninguém sabe o dia em que vamos ver frente a frente o noivo da igreja. Volto a dizer, existe a igreja ministerial, existe a igreja congregacional, mas a igreja física somos nós. A noiva de Jesus é a igreja física. É eu, é você, é todo cristão, conforme está no livro de Romanos capítulo 2, versículo 9, ao qual fizemos esta confissão e aceitamos o noivo
A noiva tem que aceitar o noivo no casamento. Senão não há casamento. E o noivo, aqui, nos textos bíblicos, nos mostra que ele já nos aceitou. O noivo já aceitou a igreja. A igreja somos nós. O noivo já aceitou a noiva. Entenda bem. E é por isso que esta aliança foi feita. Foi feita para redimir-nos dos nossos pecados. Que não teria outra forma. Deus não achou outra forma se não fosse através do seu Filho. Por isso eu quero dizer para você nesta noite, meu irmão, minha irmã, você que é cristão, não quebre esta aliança de maneira nenhuma. Esta aliança que você fez com Cristo. Porque o noivo está às portas. O noivo vai voltar para buscar a noiva. E nós somos a noiva de Cristo. Amados irmãos, irmãos cristãos, Cristo é o mediador de uma nova aliança para todos aqueles que são chamados a receberem a promessa da herança, irmão. Nós vamos receber em nome de Jesus essa herança eterna, pois cremos que a nova aliança entrou em vigor com a morte de Jesus Cristo. Você crê assim? Eu creio. Pois, do ponto de vista, irmãos, relação entre Deus e os seres humanos, o único mediador é Jesus. A sua palavra diz. Há um único mediador entre nós e Deus. E esse mediador é Jesus. É só Ele que vai nos conduzir até Deus. Portanto, nós cristãos fizemos um pacto com Cristo. Isto é um compromisso com Cristo, irmãos. Se quebrarmos esta aliança, jamais desfrutaremos da vida eterna com o noivo. A importância tão grande desta nova aliança, irmãos, é que nós entendemos por que essa nova aliança é importante na vida do cristão, que muitas vezes é fácil dizer assim, eu sou cristão, mas você já recebeu, através da confissão, da sua confissão, o noivo na sua vida? Você já aceitou o noivo na sua vida? Se você não aceitar o noivo, jamais haverá casamento. Jamais você será noiva. Jamais você será, aquela que um noivo virá buscar. Então, só depende de nós. E se você já aceitou, está separado deste noivo, não quer mais ver este noivo, volte para este noivo nesta noite. Volte para não deixar esta aliança se romper no seu todo. Porque este noivo um dia voltará. Ainda há tempo de fazer a reconciliação com este noivo. Você que é cristão, que muitas vezes aí diz assim, eu fiz mesmo uma aliança com Deus, eu fiz um pacto com Deus, eu confessei com a minha boca e eu fiz esse compromisso com Ele. Eu fiz com Jesus. Quando se falaram de Jesus para mim, eu concordei, aceitei ser a noiva. Com entendimento, lógico. Mas é que hoje esse noivo está demorando, eu não sei o que está acontecendo, eu vou aqui ficar um pouco de lado. Meu irmão, minha irmã, você cristão, não deixe de seguir a palavra de Deus. Não deixe nada tire a sua visão espiritual. Não deixe que tirem o seu foco. O foco é o noivo. O foco da igreja é o noivo. E o noivo voltará. Ou você já está perdendo a espiritualidade de fé, como está lá no livro de Hebreus. É um fundamento. O fundamento para mim e para você desta reconciliação é Jesus. Lembra-se que Ele derramou o seu sangue inocente para que esta aliança fosse feita. Aliança de sangue, aliança de amor. Porque Jesus amou o mundo de tal maneira, diz João 3,16, que deu seu Filho único para que todo que aquele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E para termos a vida eterna, não podemos quebrar essa aliança.
Você não pode quebrar essa aliança, meu irmão. Você fez uma aliança, não foi com o pastor da sua igreja, não foi com aquele que dirige o seu trabalho, não foi com aquele que está à frente do trabalho, não foi com aquele ministro, não importa qual ministro. Você fez uma aliança com Deus. Você fez uma aliança com Cristo. Você confessou a Cristo. E por que está aí, parado à beira do caminho e não está seguindo o noivo? Pense bem nisto. Temos que seguir o noivo, levantando, caindo. Temos que andar, permeando, para naquele dia nós recebermos a herança, conforme lemos aqui nesta noite. Esta herança está preparada para mim e para você, para todos os cristãos. Terminando aqui esta programação, irmão, eu quero deixar Isaías 59, 21 e também livro de Mateus. Isaías 59, 21 diz: quanto a mim, esta é a minha aliança com eles. Com quem? Com nós, com o noivo. Diz o Senhor: o meu espírito que está em vós e as minhas palavras que pus em sua boca não se afastarão dela, nem da boca dos seus filhos e dos descendentes deles, desde agora e para sempre, diz o Senhor. Através do profeta Isaías, está dizendo Deus para mim e para você nesta noite. Você observou esta palavra? Se você não conseguiu observar, anote aí, livro de Isaías, capítulo 59 e versículo 21. Você vai entender desta nova aliança, desta aliança de sangue. Livro de Mateus, capítulo 4, versículo 17, na parte B. Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Tem que haver arrependimento para esta aliança ser formalizada. Mateus 10, 7, parte B. O reino dos céus está próximo. Quem é este reino? É Jesus, que voltará para buscar a sua noiva. E nós temos que estar preparados. Se nós quebrarmos esta nova aliança, não estaremos preparados. Aí aquele dia vai ser como as 10 virgens. Você sabe, você entende o que eu estou dizendo aqui nesta noite. Aquelas que estavam preparadas e as que não estavam preparadas. Que sejamos aquelas que estavam preparadas, para que o noivo voltará buscar a sua noiva. E a noiva somos nós. A noiva é o povo de Deus. A noiva é a igreja. A noiva é o organismo e não a organização. E nós fazemos parte deste organismo. Que nesta noite você possa pensar, analisar nesta aliança. Como você está nesta aliança? Será que a sua aliança está enfraquecida? Não deixe. Reforce esta aliança através da palavra de Deus. Reforce esta aliança através da oração. Reforce esta aliança através da comunhão com Deus. Reforce esta aliança através do sangue de Jesus ali na cruz do Calvário. E você verá que Deus tem algo importante para te mostrar. Que esta palavra possa ficar no seu coração nesta noite. Que você possa entender que Jesus ensinava o seu povo a seguir as suas palavras, a seguir a Deus. Que a tua palavra nesta noite também nos está nos ensinando a não deixarmos quebrar esta aliança que fizemos. Por isso eu quero aqui dizer a você que você permaneça ligado em Jesus. Deus abençoe cada um dos irmãos, das irmãs, dos jovens, dos nossos irmãos em Cristo Jesus, não importa a denominação, não importa, você cristão que esteve nos ouvindo nesta noite. Recomende esta programação aos seus amigos, vizinhos, irmãos, parentes e amigos, todos. Recomende. Entre no site aí, baixe o aplicativo da Rádio Voz Amiga, radiovozamiga.com.br e ouça toda a programação. Deus tem uma palavra para você. Deus tem o melhor para você. Eu quero nesta noite aqui, encerrando, orar mais uma vez, juntamente com você. Então vamos unir-nos em oração. Vamos orar também por este caderno de oração que está aqui na Rádio Voz Amiga. Coloca o seu nome, liga aqui na Rádio Voz Amiga, meu irmão, minha irmã. Coloca o seu nome no caderno de oração. Deus vai te abençoar.
Deus vai te fortalecer para que você não quebre esta aliança. Oramos nesta noite em nome de Jesus. Querido Pai eterno, Deus Todo-Poderoso, Deus Criador dos céus e da terra, Senhor nosso Deus, estamos aqui mais uma vez diante da Tua presença, a implorar o Seu poder e a Tua graça sobre as nossas vidas, Senhor. A Tua palavra, meu Deus, foi levada aos corações, para que possam, meu Deus, tomar as suas decisões e que possam segurar firme nas suas mãos e não deixar essa aliança se romper. Ó Deus de poder e glória, estende as suas mãos ensanguentadas sobre as nossas vidas, aquele sangue derramado na cruz do Calvário, para que possamos te seguir fielmente. Abençoa cada um de nós, Senhor, que estamos na Tua presença, aqueles que estejam nos ouvindo nesta noite. Abençoa a Rádio Voz Amiga através do nosso irmão João, a sua esposa, sua filha e todos os seus. Abençoa toda a programação aqui desta rádio. Estende as suas mãos nesta noite, abençoando as famílias, Senhor. Dê união, dê paz, alegria, comunhão nos lares. Deus de poder e glória. Se houver enfermidade, eu não sei, mas o Senhor sabe, Jesus. Tu é Deus de perto e Deus de longe. Nós repreendemos qualquer tipo de enfermidade no nome de Jesus. Seja curado no nome do Senhor. E nós cremos, meu Deus, que Tu és médico dos médicos, Senhor. E Tu podes, Senhor amado. Abençoa, Jesus, a nossa cidade de Campo Grande, o nosso estado, a nossa grande nação brasileira. Abençoa as autoridades constituídas, Senhor. Seja elas militares, seja elas eclesiásticas, civis e judiciárias, Senhor. Abençoa grandemente a nação brasileira, para que possa entender a Sua palavra e entender que só o Senhor é Deus. E não há outro, Jesus, além de Ti. Deus amado e Deus querido, abençoa toda a liderança que está à frente dos trabalhos ministeriais. Deus de poder e glória, para que possam entender, para que possam levar a Tua palavra, para que possam discorrer da sã doutrina e da Tua palavra fiel e verdadeira, Senhor. Ó Deus de poder e maravilha, estende as Suas mãos, Jesus amado, conselheiro e príncipe da paz como Tu és, para que possamos a cada dia entender, Jesus, os Teus desígnios nas nossas vidas, Senhor. Oh Deus de glória e Deus de mistérios, fala em cada coração, Jesus, para que possamos Te servir infielmente, não, Senhor, mas fielmente, Jesus, porque muitos estão assim desta forma, estão quebrando, sendo infiéis contigo, mas que possamos ser fiéis a Ti, Senhor amado. Oh Senhor de glória, nos segura nas Suas mãos, Senhor, para que possamos Te seguir, Jesus amado, conforme a Tua palavra, meu Deus. Rei dos reis, Senhor dos senhores, fica conosco, abençoa nesta continuação, nesta noite, deste dia, Senhor. Abençoa todo sono, um sono de paz, um sono de graça e de graça, para que possamos, meu Deus, confiar nos Seus desígnios para conosco, Senhor. Ó Deus de poder e maravilha, fica conosco, toma o primeiro lugar em nossas vidas. Nós Te rogamos essas bênçãos e crendo, receberemos no Teu nome. Amém.